Você já se perguntou como anda a sua saúde mental? A vida corrida, o excesso de informações e os desafios emocionais afetam a todos nós. E hoje eu quero conversar com vocês como é possível cuidar da mente, do coração, com práticas naturais simples que vão transformar a vida. Eu sou a Kátia, terapeuta integrativa, e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Florescer da Alma. Vamos falar deste tema que, que é algo que vem trazendo grandes preocupações com toda a população, sem exceção. Gente, quando a gente fala de problema de saúde mental, a gente tem um universo gigante. E quando eu entro nesses quesitos e quais são os principais problemas da saúde mental, a gente vai incluir a ansiedade, a depressão, que são temas, inclusive, que eu venho comentando aqui no canal, né? Mas a gente também tem o transtorno afetivo bipolar, nós temos a esquizofrenia, temos os transtornos de personalidade e conduta, os transtornos alimentares. Sim, temos os transtornos químicos e ainda continuamos. Temos os problemas que incluem transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, a deficiência intelectual e além dos problemas relacionados ao abuso de substância. Olha como este universo de problemática é gigantesco, né? Mas hoje a gente vai dar foco em dois temas que é algo que eu venho conversando bastante, ou melhor, eu venho trazendo bastante informações aqui no canal para vocês, que é sobre a ansiedade e a depressão. E por que eu quero falar este tema com vocês? Porque tanto a ansiedade como a depressão é um problema que vem se agravando de uma forma muito grande e mundial. Não é só um problema aqui no Brasil. E detalhe, a ansiedade e a depressão, ela atinge tanto crianças como adultos. É isso mesmo. Olha só o tamanho do negócio, né? E vocês sabem que parte desses problemas, tanto da ansiedade como a depressão, ela traz alguns sinais, né? Como a própria ansiedade, o alto índice de estresse, ela traz dificuldade para a gente ter um sono reparador, que é o que a gente chama de insônia. Ela começa a trazer aquelas questões de tristezas sem explicação, desmotivação, a sensação de vazio, e aí vai, né? São várias coisas. E olha que eu quero trazer para vocês algo muito importante para que a gente possa juntos refletir sobre o tema. Em 2019, né, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental. Gente, essa aqui é uma informação da Organização Mundial de Saúde, tá? E ela continuou dizendo que, dentro desta população de 1 bilhão de pessoas, o suicídio foi o responsável por mais de 1 a cada 100 mortes, sendo que 58% destes suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Olha isso. E aí eu vou continuar com outro dado também da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que vem de 2023, que ela mostra que uma em cada 8 pessoas no mundo sofre com algum tipo de transtorno relacionado aos problemas mentais, né? Que inclui aí o que a gente chama relacionado à saúde mental. Vou até corrigir, tá? Perdão. Refletindo a gravidade da situação global. Gente, isso é muito sério, né? Ano passado, 2024,
tanto a Organização Mundial de Saúde como o Ministério da Saúde, e também a gente tem relatos de pesquisas que são feitas por grandes universidades aqui no Brasil. A gente ficou, infelizmente, em primeiro lugar do país mais ansioso do mundo, né? Hoje a nossa situação ela melhorou um pouquinho, nós não somos o primeiro, estamos em terceiro em nível de ansiedade, mas nós estamos tendo uma crescente em relação à depressão. É muito ruim isso, né, gente? E assim, o que me deixou bem preocupada, porque isto até a gente tem isto como matéria dentro dos artigos da própria Organização Mundial de Saúde, que ela comenta que o bem-estar de uma pessoa não depende apenas dos aspectos psicológicos e emocionais, ele depende também das condições fundamentais que essa pessoa vive, ou seja, a saúde física, o apoio social, as condições de vida dessa pessoa, né? Em resumo, a gente pode dizer que assim, um indivíduo, ele tem a sua saúde mental, ela também é determinada pelos aspectos tanto sociais como ambientais e econômicos. E isso é fato, porque olha só, vamos pensar juntos agora. Pegue uma situação em relação a uma criança que vive dentro de uma estrutura onde os seus familiares têm poucos recursos ou quase nenhum recurso. E esses recursos que eu falo são recursos econômicos mesmos. Quando a gente entra nesse patamar, a gente tem, muito dos casos, essas pessoas que também estão vivendo em situações precárias, ou seja, não possuem nenhum tipo de saneamento básico aonde elas moram. E aí a gente vai mais longe, né? Por conta dessa questão, tanto econômica como de condições de saneamento básico ou aonde elas estão morando naquele determinado momento, muitas delas acabam não tendo acesso à saúde pública, por N fatores, né? E algumas das vezes, inclusive, pela falta de conhecimento dos direitos que ela tem para com a saúde perante o Estado. Entende? Então, olha só como que esse negócio cresce. E aí eu vou um pouco mais além. Muitas das vezes a gente ainda pega em situações dessas pessoas viverem em situações de conflitos dentro do seu próprio lar, aonde existe, infelizmente, a utilização de componentes químicos, né, que afeta a boa energia daquele ambiente, né, onde, muitos dos casos, as pessoas vivem sempre em brigas, em pancadarias, em discussões, etc, etc e tal. Isso para uma criança, em nível de desenvolvimento, principalmente da primeira fase de vida que essa criança tem, é péssimo, porque ela abre, sim, grandes margens para desenvolver esses problemas relacionados à saúde mental, tanto a ansiedade como a depressão, mas ela abre também forte para o desenvolvimento de transtornos relacionados o seu próprio comportamento, que a gente chama dos transtornos aí comportamentais, né? O bipolar, o transtorno de conduta, o de personalidades, etc e tal. Gente, isso é muito grave, né? Isso é muito grave e a gente vê isso, infelizmente, acontecendo aqui dentro da nossa casa, né? Aqui no Brasil, né? A gente vai olhar aqui o nosso quadrado, né? Cuidar do nosso pedaço. E a gente, às vezes, muitas das vezes, se questiona por que isso acontece e como que isso poderia ser amenizado. E às vezes, na minha opinião, gente, isso é uma opinião pessoal minha, o quanto que de fato será que essas pessoas têm suporte para entender o quanto que o que está acontecendo está prejudicando tanto a ela quanto aqueles que vivem com ela? A gente não sabe, né? Então, vamos refletir, né? Não vamos apontar, né? Porque as pessoas, todas sem exceção, elas passam por determinadas coisas em suas vidas, por algum motivo que muitas das vezes a gente desconhece, né?
a gente não sabe como que ela está estruturada emocionalmente, financeiramente, economicamente. E tudo isso afeta diretamente a questão da saúde mental. Entende? Então, quando a gente olha, né, hoje a saúde, a saúde mental, ela precisa ser vista não simplesmente com a ausência de doença. A saúde mental ela é muito mais do que isso. É se sentir bem, é estar bem, é lidar bem com as situações e as emoções que cada pessoa vive. Olha como que isso é complexo. E muitas das vezes, infelizmente, muitos de nós não conseguimos trabalhar essas emoções de forma a superar esses obstáculos. E por isso entramos nesses ritmos, principalmente relacionados à ansiedade e à depressão, tá? Que esse vai ser o nosso foco daqui por diante, tá bom, gente? Então, assim, falando em dicas e alternativas que a gente pode pensar de forma simples e como que a gente pode trabalhar a questão do nosso próprio cuidado. Veja bem, uma coisa que eu já comentei aqui no canal e gosto muito de falar, mas antes disso, quero aqui relembrar vocês. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, porque esse tema realmente é muito importante e tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas. E, gente, já se inscreve aqui para que vocês possam acompanhar todos os novos vídeos que vão ser lançados aqui no Florescer da Alma. E também quero aproveitar para agradecer e gratidão, gratidão e gratidão por todos vocês que me acompanham, tá bom? Vamos lá, entrando nas dicas para que a gente possa aprender como cuidar desses sentimentos de uma forma simples. E às vezes a gente nem percebe que a gente tem a própria ferramenta dentro de casa, né? Junto com a gente. Olha só que coisa. Gente, assim, ó, todo mundo, sem exceção, né, passa por este período turbulento, né? Nós somos, né, infelizmente, estamos aí no ranking da terceira colocação do mundo em relação ao índice de ansiedade. Todos nós somos ansiosos, né? E a ansiedade, ela vem, ela aparece, né, em nós, principalmente adultos, baseados por gatilhos que vão acontecendo principalmente em situações que são constantes, né? E o que a gente chama de estresse. Nós temos o estresse bom, eu comento muito sobre isso, que é aquele que me faz continuar, seguir e se sentir fortalecida para continuar tentando, sabe? É um estresse que me eleva, vamos dizer assim. Mas eu tenho estresse ruim. E esse estresse ruim, ele acontece por quê? Você imagine uma situação aonde nós estamos no meio da rua, me aparece um cachorrão nervoso, bravo, olha para mim com aqueles seus super dentes, e aí o que a gente faz? Né? A adrenalina sobe, o nosso estresse também, e aí a gente perna para quem te quer, né? Nós corremos. Este é a ação que a gente faz com o estresse. Você tá vendo como o estresse é bom? Ele fez eu tomar uma ação por conta de uma situação, certo? Agora, você imagine todo dia a gente pegar um cachorrão vindo em cima da gente, né? Coitado dos cachorros, gente. Eu sou a pessoa mais apaixonada por animais, inclusive cachorro, tá? É somente um exemplo. Mas pegue aí um leão todo dia vindo em cima de você. O que vai acontecer, né? O teu coração, ele vai entrar em colapso. Os seus neurônios, os seus neurotransmissores vão ficar sempre com aquela adrenalina na máxima. E você vai estar no processo seguindo para um transtorno de ansiedade ou um transtorno de depressão. Porque a gente não aguenta, o nosso corpo baqueia, o nosso emocional acaba e aí vence os problemas. É isso que acontece, né? Então,
A primeira prática que eu acho super válida, e ela é uma prática simples, que eu posso fazê-la em qualquer lugar. Eu não preciso estar em casa para fazer ela. Eu posso fazer ela, inclusive, dentro do ônibus. Eu posso fazer ela no metrô. Eu posso fazer ela no escritório, no âmbito de trabalho, né? Ah, eu quero um lugar mais reservado no escritório. Gente, pede, se levanta, vai ao toalete. Coisa super simples, que é a prática da respiração consciente. Nossa, o que é isso? Simples, galera. Respiração com tempo. E é aonde eu consigo focar no que eu estou fazendo. Consciente. Então, eu vou trabalhar essa respiração de forma consciente. Eu respiro, puxando o ar bem devagar, contando até 7. Eu seguro 7 e solto também bem devagar todo o ar que eu tenho que soltar, contando até 7. Só que eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, né? No processo da minha respiração, no processo da minha pausa e no processo da eliminação deste ar, entende? Para que realmente eu tenha resultado. Faça 3 vezes, não precisa mais. Você vai ver que como isso, principalmente quando a gente está naqueles momentos dramáticos, onde a gente está com vontade de estrangular o primeiro que aparecer na nossa frente, isso vai ajudar, né? Faça, porque traz grandes resultados. E aí você vai conseguir equilibrar esse excesso de adrenalina que está correndo aqui dentro do teu organismo, trazendo um pouco mais de paz, de tranquilidade, tá bom? Essa prática à noite, para dormir, ela também funciona muito bem, né? Então serve a dica para antes do nosso sono, né? Porque aí eu evito de ter aqueles problemas ocasionados pela ansiedade, que vai me trazer a insônia, etc, etc e tal, tá? Outra dica que eu falo e que deu super certo comigo, gente, sério, e eu demorei muito para aprender isso, tá? Que é escrever um diário de emoções e o que a gente chama também de diário das nossas conquistas. Eu já falei isso para vocês um pouco naquele vídeo que eu falo da psicologia positiva. Lembra disso? Então, o diário, quando eu descrevo tudo aquilo que eu já conquistei, mesmo que as minhas conquistas tenham sido pequeninas, eu reforço o meu ego, né? O que a gente chama de reforço do ego. Gente, não leva isso na sacanagem ou você vai ficar andando em cima do salto, vamos dizer assim. Não, isso daí é um estudo feito pela psicanálise, pelo nosso queridíssimo Freud, e ele traz isso de uma forma onde cada um de nós temos que aprender a reconhecer todas as nossas conquistas. E quando a gente deixa de ver as nossas conquistas, a gente desanima. A gente acredita que nós não temos capacidade de fazer nada. A gente acredita que nós não servimos para mais nada. Então, quando você reforça aquilo que você conquistou ao longo do tempo, você começa a ver o tanto que você tem importância. E de verdade, todos nós temos. Entende? Né? Então, faça o reforço do ego em relação às tuas conquistas, que isso vai elevar muito a sua autoestima, principalmente no âmbito profissional. Tenho certeza disso. Outra dica super legal é o caderninho lá do Diário das Emoções. O Diário das Emoções, ele serve para que a gente aprenda a nos conhecer melhor. E aí a gente consegue trabalhar melhor a cada emoção que a gente se manifesta e a gente escreve. Seja as emoções, mesmo que seja por situações de luto, de tristeza, a gente vai saber trabalhar e colocar times para que a gente possa viver aquela emoção no tempo certinho, sem ser muito longo ou ser muito curto, entende? É mais ou menos isso. A gente vai falar mais sobre essas questões das emoções, eu prometo, trago mais informações para vocês sobre isso, tá bom? Ouvir música que eleva. Gente, música é a coisa mais linda que a Terra nos deu, né? Na verdade, as pessoas que têm esse dom da música. Mas música que eleva, música boa, tá, galera? Então, assim, a música que eleva, ela traz algo grandioso dentro de nós. Ela faz realmente com que a gente se sinta bem. E de verdade, o nosso organismo sentindo essa sensação dessa música,
no ambiente ou em qualquer lugar que eu esteja, você vai sentir um ânimo, né? Você tem aquela coisa do crescer para algo gostoso. É os neurotransmissores fazendo com que os nossos hormônios se movimentem, trazendo a sensação do que eu chamo de bem-estar. É isso que a música faz, tá bom? Fazer algo criativo ajuda muito, principalmente quando nós estamos deprimidos. Vai lá, senta, ponha no papel, escreva um livro, desenhe, pinte, dance ou cante. Tudo isso é algo criativo. Você vai ver o quanto que vai sair de coisa legal nesses momentos. E sem falar que isso vai te fazer um bem danado. Tenha certeza disso. E, gente, a grande pegada, e eu gosto muito de falar disso, é que tenhamos sempre o nosso momento offline. O que é isso, Kátia? O momento offline é você se desconectar das tecnologias e se conectar com a natureza, se conectar com Deus, se encontrar. Esse é o seu momento. É o momento de você fazer a sua reflexão com aquele ser que nós amamos e sabemos que ele é o nosso Criador e está nos guiando todos os nossos dias. É dele que a gente tem a primeira base, que nos sustenta, trazendo a cada um de nós mais equilíbrio e fazendo com que a gente tenha de verdade confiança e continuar nos nossos caminhos aqui na Terra, né? Vamos dizer assim, é mais ou menos isso, né? E busca ajuda, né? Quando tudo isso não der certo e vocês acharem que precisa, não tenha vergonha e vai buscar ajuda. A ajuda pode ser através de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista. A ajuda pode ser através também das terapias integrativas. Lógico que eu tenho que falar sobre isso, né? Então, assim, e dentro das terapias integrativas, vocês têm um mundo de alternativas que podem favorecer muito para a diminuição e para a regulação dessa questão da ansiedade e da depressão. E dos outros transtornos também, tá, gente? Já deixo aqui a dica, tá? Exemplos de algumas terapias que podem fazer bem para a vida de vocês. O próprio Reiki, né? O Reiki, ele traz o equilíbrio energético. Ele traz o relaxamento mais profundo. Ele faz isso, acredite, tanto em crianças como em adultos. A cromoterapia e a aromoterapia trabalham a harmonização das emoções, tanto para crianças como adultos. E a gente pode fazer essa técnica, inclusive dentro de casa, né? Aromoterapia, difusor, óleo essencial, 4 gotinhas, eu indico camomila ou lavanda. A cromoterapia, luz verde ou azul, principalmente durante a noite. Diminua a quantidade de luz dentro do seu ambiente e põe essas luzes de tom azul ou verde. Vocês vão ver como que isso vai ser mágico na vida de vocês. Já vai trazer mais equilíbrio, vai harmonizar as nossas emoções e tranquilizar o nosso ambiente, o nosso coração e os nossos pensamentos, favorecendo muito num sono mais agradável. Põe em prática, olha, simples. Gostaram? As massagens também são fantásticas, né? E essas massagens, elas podem ser feitas tanto para adultos como para crianças. E ela pode ser trabalhada junto com os óleos essenciais. Olha que máxima! E podemos fazer em casa, tá? Óleo essencial, 2 gotinhas, na solução com um pouco de óleo natural ou de um creme da sua preferência, isso para os adultos. Fazer massagem nos pés. Gente, tem coisa melhor que isso? Olha só. E vai te trazer também essa sensação de relaxamento e de bem-estar. Para as crianças, isso é mágico, né? Uma quantidade menor, uma gotinha com óleo mineral, você passa com muita delicadeza nas costas do teu bebê, nas perninhas, no pezinho e também nas mãos. Vocês vão ver como que isso vai ajudar muito a relaxar o seu pequeno e fazer com que ele tenha um sono maravilhoso, tá bom? E, obviamente, também temos a auriculoterapia, que também pode ser utilizada
tanto para adultos como crianças, porque a auriculoterapia, apesar de ter diversos tipos de estímulos, eu trabalho muitas das vezes com os métodos que eu chamo não invasivos, né? A sementinha, o laser. Então isso é mais tranquilo trabalhar, principalmente aqueles que têm medo de agulha, né? E que por algum motivo não pode usar o eletro. Então assim, vocês têm N formas de tratar a ansiedade e a depressão, né? Utilizando métodos que são de práticas naturais, não invasivas e que vão trazer, obviamente, muita tranquilidade e vai complementar a medicina tradicional, tá bom? Gente, o mais importante, depois de tudo isso, é a gente aprender que o cuidado com a saúde, ela vai além de tratar sintomas. A gente precisa tratar aquilo que realmente está causando aqueles sintomas, né? Então, assim, se eu tô ansiosa, se eu tô deprimida, por que que eu cheguei aqui? Então, a gente tem que se conhecer um pouco mais, avaliar um pouco mais os nossos pensamentos, entende? E ver aonde a gente pode mudar, aonde a gente pode melhorar e aonde a gente deve buscar ajuda, tá? Outra coisa que eu quero deixar para a gente finalizar, que eu acho que é muito importante e serve agora como reflexão para todos, sem exceção, tá? Se cuidar é um ato de amor e isso depende de cada um de nós, né? O nosso olhar, a nossa escuta íntima com nós mesmos, né? E principalmente aquilo que eu falei para vocês, a nossa conexão com Deus, né? Isso vai com certeza fazer com que a gente olhe as coisas um pouco diferente daquilo que é o mundo caótico que normalmente a gente está acostumado a vivenciar, né? Lembre-se que a saúde mental, ela começa na prática de pequenas atitudes que nós individualmente podemos tomar com o nosso próprio corpo. E isso vai nos favorecer muito. Há caminhos naturais e potentes para ajudar, né? Através das terapias, conforme eu comentei com vocês. Mas nunca esqueça, se precisar, busque e chame por ajuda, né? Porque se cuidar é um ato de amor. Um grande beijo no coração de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.